A santa paz de Deus, que a paz, o amor, a graça e as bênçãos do Senhor estejam aqui junto conosco e também que nós possamos estar em comunhão com o Senhor para cumprirmos com o nosso propósito, com a nossa rotina espiritual de fazermos a leitura diária da Bíblia. Hoje, com a ajuda de Deus e a guia do Espírito Santo, nós vamos finalizar a leitura do livro 2 de Reis. Hoje vamos ler o capítulo 25. É o último capítulo deste livro tão maravilhoso que aprendemos tanto a respeito dos reinados de Israel. É o 12º livro da Bíblia, dos 66 livros que com fé em Deus nós vamos ler, esse é o 12º. Pela graça e o amor de Deus, todos os dias nós estudamos, lemos a palavra de Deus, meditamos no ensinamento que Deus tem nos dado e muito tem alegrado a nossa alma. Por isso, para você que gosta de falar da palavra de Deus, que gosta de estudar a respeito da palavra do Senhor, mas que ainda não se inscreveu no canal, aproveita esse momento, se inscreve. Não se esqueça de ativar a palavra todas, para que você ative todas as notificações. Assim, todo dia, quando o vídeo for postado, você vai receber uma notificação. Deixa o seu gostei, deixa os seus comentários e compartilha. Nós estamos falando da palavra verdadeira do Senhor. Então vamos evangelizar através das redes sociais. Glórias a Deus. Nesse capítulo, para fecharmos o livro 2 de Reis, nós na verdade vamos dar início ao capítulo 25, no finalzinho do capítulo 24, no verso 18, onde ainda fala sobre o início do reinado de Zedequias, aquele que se chamava Matanias, mas que o rei Nabucodonosor, o rei da Babilônia, muda o nome dele para Zedequias. Então, no verso 18 do capítulo 24 diz: Tinha Zedequias 21 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 11 anos em Jerusalém. E fez o que parecia mal aos olhos do Senhor, conforme tudo quanto fizeram seus pais. Pois assim sucedeu por causa da ira do Senhor contra Jerusalém e contra Judá, até os rejeitar diante da sua face. E Zedequias se revoltou contra o rei da Babilônia. Foi assim que nós terminamos o capítulo anterior. Então, Zedequias, muito jovem, 21 anos, estava ali subjugado pelo rei da Babilônia, mas depois de um certo tempo ele se rebelou. Ele não queria mais servir ao rei da Babilônia, ele queria reinar, ele com o poder dele, com o pensamento dele, pela força dele. Mas ele não tinha condições para isso. Então, presta bastante atenção, porque nos outros capítulos só falava assim, o rei da Assíria foi contra, né? Os caldeus foram contra, ou os amonitas foram contra. Mas nesse capítulo 25 eles dão datas exatas. Vejam, verso 1 diz: E sucedeu que, no 9º ano do seu reino, no mês 10º, ao 10º do mês, Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio contra Jerusalém, ele e todo o seu exército, e se acampou contra ela, e levantaram contra ela tranqueiras ao redor, e a cidade foi sitiada até ao 11º ano do rei Zedequias. Eles sitiaram a cidade. Na verdade, o que eles fizeram foi um cerco. Naquela época, todas as cidades eram muradas, eram fortificadas as cidades. Então, ele monta o acampamento no portão da cidade, em volta de todo o muro de Jerusalém, e ali eles ficam acampados. Ninguém entrava, ninguém saía. Da mesma forma, nenhum alimento entrava. Tudo que eles precisavam que entrasse no reino, para que eles pudessem se manter 3 anos, não entravam. Então a fome na cidade era muito grande. As pessoas, inclusive, matavam seus próprios filhos e se alimentavam de carne humana, tamanha fome, desespero e angústia que eles viviam naquela época. No verso 3 diz: Aos 9 do 4º mês, quando a cidade se via apertada de fome, nem havia pão para o novo da terra. Então a cidade foi arrombada e todos os homens de guerra fugiram de noite pelo caminho da porta, entre os muros que estava junto ao jardim do rei. E o rei se foi pelo caminho da campina
Porém, o exército dos caldeus, que são os babilônios, o perseguiram e alcançaram o rei nas campinas de Jericó, e todo o seu exército fugiu. O rei foi pego, mas os homens de guerra, aqueles que deveriam defender ao rei, não. Eles estavam ali defendendo a própria vida e a própria sobrevivência deles, porque eles já sabiam que tudo estava arruinado. Assim como o Senhor havia mandado pela palavra dos profetas que ele tiraria Judá de diante da face dele, assim como ele havia feito já com Israel. O Senhor permitiu a destruição e a dispersão do povo de Israel. No verso 6, algo muito triste acontece. Algo assim que é até doloroso de ler. Diz o seguinte: E tomaram o rei Zedequias e o fizeram subir ao rei da Babilônia, na cidade de Ripla, e procederam contra ele. E os seus filhos degolaram diante dos seus olhos. E depois vazaram os olhos de Zedequias e o ataram com 2 cadeias de bronze e o levaram à Babilônia. Santo é o Senhor. Eu confesso que eu fico com a alma dolorida de imaginar tamanha crueldade. Eles prendem ele, amarram o rei Zedequias, matam os filhos, a família dele, diante dos olhos dele. Imagine qual não deve ser o sofrimento e o desespero de você ver o seu próprio filho, a pessoa que você mais ama na sua vida, ser morto diante dos seus olhos. E depois que eles fizeram essa atrocidade com o rei Zedequias, eles furaram o olho dele, para que a última imagem que ele tivesse fosse do sofrimento dos filhos dele. Depois que ele foi cegado, passou por todo esse sofrimento, ele passou a ser um prisioneiro do rei da Babilônia. No verso 8 diz o seguinte: E no 5º mês, no 7º dia do mês, este da Babilônia, veio Nebuzaradã, capitão da guarda e servo do rei da Babilônia, a Jerusalém, e queimou a casa do Senhor e também a casa do rei, como também todas as coisas de Jerusalém e da casa grande, queimou tudo. E todo o exército dos caldeus que estavam com o capitão da guarda derrubaram os muros ao redor de Jerusalém. E o povo que deixaram ficar na cidade, e os rebeldes rebelaram contra o rei e a multidão, Nebuzaradã, o capitão da guarda, os levou presos. Aqui continua dizendo sobre todas as atrocidades que o capitão da guarda do rei da Babilônia faz contra o templo, contra a casa do rei e tudo mais que pertencia à cidade de Jerusalém. Para que vocês tenham ideia, todo o templo foi destruído. Eles levaram todos os utensílios de ouro, de bronze, de prata, inclusive as 2 colunas que sustentavam o templo, a entrada do templo, eles levaram. Era tão pesada que não se podia medir o peso daquelas 2 colunas. Aquelas obras de artes feitas artesãos da mais alta qualidade, tudo foi levado. As pedras, a riqueza, tudo do templo e da casa do rei foram tomados. Depois disso, eles queimaram e destruíram totalmente a cidade. As pessoas importantes eles levaram embora, as pessoas letradas, todos aqueles que tinham algum benefício à Babilônia foram levados presos. Inclusive, uma dessas pessoas que foi levada para a Babilônia, nós vamos estudar isso mais para frente, nos livros dos profetas, como Daniel, que tem um livro exclusivo que fala a respeito da vida dele e também desse período que ele viveu sob a guarda de Nabucodonosor. A cidade foi totalmente destruída e ali só ficaram as pessoas mais humildes, as pessoas mais pobres, aquelas que não tinham condições de sair. Já no verso 22 diz: Porém, quanto ao povo que ficava na terra de Judá, Nabucodonosor, rei da Babilônia, que o deixara ficar, pôs sobre eles por maioral a Gedalias, filho de Aicão, filho de Safã. Ele levanta um dos filhos ali de Judá,
e coloca para ser guarda sobre os próprios irmãos, sobre os próprios hebreus ali nas terras de Judá. E Gedalias governa sobre esse povo mais humilde, que não pôde fugir, não teve para onde ir. Verso 24 diz: Gedalias jurou a eles e a seus homens e disse-lhes: Não temais ser servos dos caldeus, ficai na terra e servi ao rei da Babilônia, e bem vos irá. Mas alguns homens, um deles inclusive chamado Ismael, não gosta nada de Gedalias estar ali sobre os filhos de Israel, servindo aos caldeus, servindo à Babilônia, armam para ele uma cilada e ali ele morre. Eles matam a Gedalias. E a partir do verso 27 muda totalmente o assunto. Aqui a impressão que nós temos é que o rei da Babilônia, Nabucodonosor, morreu e então outro rei passa a reinar sobre a Babilônia. Diz assim: Depois disso se deu o quê? No ano 37 do cativeiro de Joaquim, rei de Judá, no mês do 10º ao 27 do mês, Evil-Merodach, rei da Babilônia, levantou. E no ano que reinou, a cabeça de Joaquim, rei de Judá, da casa da prisão, ele falou benignamente e pôs o seu trono acima do trono dos reis que estavam com ele em Babilônia. Ele mudou os vestidos da prisão e de contínuo comia pão na sua presença todos os dias de sua vida. O que diz aqui no verso 27 é que após a morte, e aqui se entende que após a morte de Nabucodonosor, este rei chamado Evil-Merodach sobe para ser rei da Babilônia, é o novo rei da Babilônia, e ele liberta a Joaquim, rei de Judá, que fazia 37 anos que era prisioneiro na Babilônia. Tira a roupa dele de prisioneiro, dá para ele umas vestes de rei e ele passa a comer na mesa do rei da Babilônia todos os dias de sua vida. No último verso, no verso 30, o último verso desse livro tão maravilhoso diz: E quanto à sua subsistência, pelo rei lhe foi dada, a contínuo, uma porção de cada dia no seu dia, todos os dias da sua vida. Ele foi tratado muito bem até o final da sua vida. Assim termina o livro 2º de Reis, assim termina o capítulo 25. E para nós ficam grandes lições, irmãos, maravilhosas sobre todos os reinados. Aqui nós vimos reis bons, também estudamos a respeito de reis maus. Infelizmente, todos os reis que reinaram Israel, a parte norte, aquelas 10 tribos, todos eles andaram nos maus caminhos, fizeram coisas abomináveis, coisas realmente assim que entristeceram o coração de Deus, e por isso Deus tira eles diante da face do Senhor. Em Judá, o povo teve mais sorte, teve reis maravilhosos. Até fiz uma colinha aqui dos reis que andaram em retidão com o Senhor. Vejam: Davi, Salomão, Asa, Josias, Ezequias, Josafá, Osias, Joás, Jotão e Amazias. Todos esses andaram em retidão com o Senhor. Uns se destacaram mais do que os outros. Uns derrubaram altares de deuses como Baal, como Moloque, deus Asterote. Fizeram uma grande limpeza como Josias, por exemplo. Outros somente andaram em retidão porque o coração deles servia a Deus como Josafá. Mas todos tinham dentro do coração, dentro da alma deles, o amor e o temor a Deus. Para nós fica a grande lição que enquanto nós andarmos junto com o Senhor é a nossa guia, o Senhor nos guarda, nos protege, nos orienta, nos livra de todos os males. Mas a partir do momento que nós queremos andar com a nossa força e nos desviarmos do caminho do Senhor, então o Senhor também tira a mão dele de sobre nós. E aí nos sobrevém tantos e tantos problemas. Que nós tenhamos, irmãos, a humildade e principalmente a sabedoria vinda dos céus para a cada dia servirmos mais e melhor ao Senhor. Nessa mesma comunhão, nessa mesma alegria, vamos orar e agradecer ao Senhor por tudo que tem feito por nós.
Glórias a Deus e nosso amado Pai. Mais um dia, Senhor, nos colocamos diante da sua santa e gloriosa presença. Senhor, dobramos o nosso coração, humildemente, para te render, Pai, todo o nosso amor e toda a nossa gratidão. Queremos te agradecer, Pai, por mais um dia de vida que nos concedestes, Pai. Queremos te agradecer por tudo que tem feito por nós, perdoado os nossos pecados, nos livrado, Pai, da mão do inimigo. Senhor, grandemente queremos te agradecer pelo estudo da Bíblia, pelo entendimento que tem nos dado, Senhor, e te pedimos, dá-nos força, Pai, dá-nos sabedoria, persistência, para que todos os dias nós possamos nos achegar a Ti através da Tua palavra verdadeira. Tudo mais, Senhor, que nós precisamos, as nossas necessidades, entregamos nas Tuas santas e benditas mãos. Na certeza, Pai amado, que tudo que o Senhor faz é belo, perfeito e agradável. Por tudo nós te agradecemos e tudo o que te pedimos é em nome do Teu Filho amado que vive e reina eternamente. Amém. Por tudo Deus seja louvado. Muito obrigada pela sua companhia, muito obrigada pelo seu tempo, obrigada pelo seu carinho. E eu te espero amanhã para mais uma leitura diária da Bíblia. Um beijo. Tchau, tchau.